da dor do seu paciente. Gente, será que vocês sabem tudo sobre dor do paciente? Será que a gente sabe tudo da dor de um paciente? Será que a gente tem conhecimento para tratar a dor de um paciente? E eu trago aqui um momento também de reflexão. Por que reflexão? Porque às vezes as pessoas vão lá e começam, vou ver aqui uns pontinhos, pego um mapinha, pego isso para aqui e acha que pode sair fazendo auriculoterapia. E aqui eu quero mostrar para você que você precisa de mais do que meia dúzia de pontos para atender a auriculoterapia. Por quê? Precisa conhecer o que está acontecendo com o seu paciente. Você sabia que a dor crônica afeta pelo menos 37% dos brasileiros? Gente, dor crônica afeta pelo menos 37% dos brasileiros. São 60 milhões de brasileiros com dor. Vocês acham que vai faltar paciente para vocês? 60 milhões de brasileiros. Agora você entende quando eu digo para você que você não tem concorrência? Olha aí, gente. Você não tem concorrência. Infelizmente, nem que você queira, você vai conseguir atender todo mundo e você vai conseguir acabar com a dor do mundo. Infelizmente, que eu queria muito que você pudesse acabar, mas não vai conseguir acabar. Olha lá, Sul, 42%, Sudeste, 38%, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Aqui tem estatísticas, tá? Estatísticas. Nordeste, 28%, Centro-Oeste, 24%, Norte, 36% de pessoas sofrendo com dor. E eu queria trazer breve um conceito de dor. Por que esse conceito de dor é interessante, gente? Porque às vezes a gente acha que dor significa uma lesão tecidual, uma lesão física. Eu quebrei um braço, tenho dor, mas nem sempre é assim, tão visível e tão fácil. Olha lá, dor, esse conceito é fornecido pelo IASP. E aí, o que é o IASP? O IASP é uma associação internacional para estudo da dor, tá? Existe, tá? Existe a Associação Internacional para Estudo da Dor, o IASP, extremamente respeitada. O conceito da dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquelas associadas a dano tecidual real ou em potencial. Quer dizer que às vezes eu não tenho um corte, eu não tenho uma fratura, mas eu tenho dor. Uma experiência sensorial, de sensação. Qual é o caso, gente, que eu não tenho uma lesão, um dano tecidual, mas eu tenho dor? Quem lembra de algum caso? Quem lembra de alguma dor assim? Eu não tenho lesão, eu não tenho uma fratura, eu não tenho uma hérnia de disco, eu não tenho uma artrite, eu não tenho uma artrose, mas eu tenho dor. Qual é? Qual é o caso? Qual é o exemplo? Quem cita? Quem está antenado para a questão da dor, do conceito de dor? Dor, é dor física mesmo, dor, não um incômodo, não ali, fibromialgia, tá? Não as dores emocionais, que essa daí são dores emocionais, tô falando de dor mesmo. E dor do membro fantasma, por exemplo, também é uma fibromialgia, gente, é a mais evidente de todas, né? Porque eu não tenho um exame que eu detecte essa dor. A neuralgia trigeminal é outra dor, assim. Eu não tenho um exame que detecte, mas ela está ali. Enxaqueca, ela está ali, gente, tá? Ela está ali. E eu tenho dor, tá? A queimadura, eu tenho lesão tecidual. Eu tenho uma lesão, eu tenho um corte, eu tenho uma queimadura, uma marca, uma ferida na minha pele. Agora, enxaqueca você não vê, percebe? Você não vê? Por isso é uma experiência, tá? É uma experiência. Aqui, ó, dor é aquela sensação que experimentamos quando temos uma lesão ou, por exemplo, claro, quando perdemos um familiar. É uma dor também, é uma dor.
certo? Não é uma dor física, mas é uma dor que consome. Isso é dor também, tá? Aqui, dor, principal motivo de consultas médicas no mundo. E aqui eu quero separar dois conceitos para vocês que é bastante importante, tá? Dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, gente, é uma reação rápida ao organismo após uma queda, uma batida, um corte, né? Às vezes ela só serve como um sinal, um alerta que algo tá errado. Sabe quando você dá aquela pisada e daí você fala, deu uma dorzinha aqui. E aí você, opa, peraí, da onde é essa dor, né? Então, essa dor é uma dor aguda. Aconteceu agora, né? Alguns colocam ela assim até antes de fechar 3 meses. Agora, uma dor é considerada crônica quando? Quando há uma duração superior a 3 meses. Este conceito é meramente didático, porque tem muita discussão sobre ele, tá? Mas só para que a gente possa definir um conceito aqui. Ainda é considerada, por exemplo, uma dor crônica, a dor que surge de maneira intermitente, regular, por períodos longos, também é considerada uma dor crônica. Gente, o que vocês acham? É mais fácil trabalhar a dor aguda ou a dor crônica? A dor aguda ou a dor crônica? Então, dor crônica, sua duração é superior a 3 meses, tá? Pra gente lembrar, né? Uma dor lombar de mais de 3 meses, né? A fibromialgia mesmo, ela tá numa fase crônica e pode agudizar. O que vocês acham que é mais fácil de tratar? A dor aguda ou a dor crônica? Muito bem, aguda. Por quê? Por que vocês acham que a dor aguda é mais fácil de tratar? É mais fácil. Por quê, Lu? Ela é mais fácil, porque a resposta do meu organismo é mais rápida, porque ainda não houve uma neuroplasticidade cerebral que acostumou o meu cérebro a uma resposta mais imediata. A dor crônica, eu já tenho uma informação cerebral diferenciada, eu vou demorar muito mais para tratar. Ela já está instalada, isto mesmo, tá? E está no começo a dor aguda. É isso aí, gente. Muito bom, tá? Muito bom. E ali, o que é a percepção da dor, né? Olha só, quando nós nos cortamos, por exemplo, como é que funciona esse processo, né? Tem início na periferia, por exemplo, cortei meu dedo, cortei minha mão, tá? Ele ativa os nossos receptores da pele, as terminações nervosas que existem. Existem esses receptores de calor, de frio. Lembra que você põe a mão assim, você sente o tato, você sente quando é gelado, quando é quente. Então ele tem receptor ali sensorial, não só de dor, mas de temperatura também, presentes. Isso está em todo o organismo, por isso que você cortou qualquer parte do seu corpo, você sente. Ou alguém encosta em você nas costas, você sabe, você entende, você sente. Por quê? Porque eu tenho receptores ali, eu tenho terminações nervosas periféricas. Depois de ativar esse nosso receptor, o estímulo doloroso é conduzido para a medula espinal. E aí os nossos receptores fazem sinapses com neurônios da medula espinal, que por sua vez fazem sinapse com os neurônios, esse estímulo vai até o meu cérebro completando a condução nociceptiva, tá? E sim, gente, muitas vezes eu tenho aí várias liberações de neurotransmissores. Conceitos sobre dor. O limiar da dor é o momento em que o estímulo passa a ser reconhecido como doloroso, tá? Ele reconhece. Então é o meu limiar. Limiar de dor. Muita gente fala sobre isso, tá? Limiar de dor. É o momento em que um estímulo passa a ser reconhecido como doloroso, variando de indivíduo para indivíduo. Limiar de tolerância. O que é uma tolerância? É definido como o ponto em que o estímulo doloroso alcança tal intensidade que não pode mais ser suportado. Eu não aguento mais.
E aí entra no meu limiar de tolerância, tá? E a resistência à dor é a diferença entre os dois limiares. Os dois limiares demonstram a amplitude de uma estimulação dolorosa, a qual o indivíduo possa considerar como aceitável, sim ou não, mas ele está resistente à dor, tá? Resistente à dor, tá? Como avaliar a queixa do seu paciente? Gente, você percebe? Quando a gente fala, por exemplo, de dor de um paciente, a gente tem que ir além, muitas vezes, da queixa principal dele. Quando ele chega falando, eu estou com dor, aonde é a sua dor? Por que que ela acontece? Você percebe que a dor para uma pessoa é diferente da outra? E isso acontece muitas vezes por conta desses conceitos aqui, ó. Para alguns, o seu limiar de tolerância é X, para outros é mais. Por exemplo, homens sentem muito mais dores que as mulheres, né? Brincadeira, meninos. Mas a tendência é que a mulher seja mais resistente à dor, né? E isso muda o limiar de tolerância, tá? Então, os pacientes também. Tem aquele paciente que sente uma dor de cabeça, por exemplo, e a dor para ele é muito forte. Então, é muito difícil eu comparar um paciente com o outro. Ah, aqui todos tinham dor de cabeça, né? E essa dor de cabeça aqui é mais forte que a desse paciente aqui, entre o A e o B. Não tem como eu saber. Por isso que sempre que a gente vai fazer um trabalho, sempre que a gente vai fazer uma métrica, a gente faz do paciente com ele mesmo. Como assim? A minha dor inicial com a minha dor agora, tá? Como é que está a sua dor nesse momento comparado com todas as outras dores que você já sentiu? De 0 a 10, a sua dor agora, sendo 10 a pior dor que você já sentiu um dia na vida. Como é que está a sua dor agora, tá? Isso é muito importante. Como avaliar a queixa do seu paciente? Você sabe, por exemplo, eu vou trazer aqui, gente, a dor de cabeça como um exemplo. O que eu quero trazer para vocês? O que eu quero trazer essa reflexão? A dor é subjetiva. A dor varia de paciente para pessoa e depende também das experiências que ela já teve com a dor também, tá? Isso também depende. Então é muito difícil você se colocar no lugar de alguém que está sofrendo, porque a dor dela sempre vai ser diferente, tá? Agora, eu quero trazer para vocês um conceito assim, ó. Não existe um protocolo único para um paciente. Por que não existe? Um exemplo disso aqui, ó, dores de cabeça. Você poderia dizer assim, qual é o protocolo para dor de cabeça? Quais são os pontos que eu uso para dor de cabeça? Aí eu pergunto para você, qual é a causa da sua dor de cabeça? Que tipo de dor de cabeça você está sentindo? Tempo, tolerância, tudo isso interfere daí na seleção de pontos que você vai escolher. Então sempre vai interferir, sempre vai depender de cada paciente. Você não pode tratar todo mundo igual. Por isso que adquirir conhecimento sempre vai ser importante para você. Se você está tratando a saúde de alguém, você tem que adquirir conhecimento para tratar de maneira eficaz. Quer ver um exemplo? E eu vou agora provar essa minha teoria para você, tá bom? Olha só, que interessante. Eu trouxe aqui 5 possíveis causas para a dor de cabeça, tá? 5 possíveis causas. O que é uma dor de cabeça? Daí você chega para mim assim, que pontos eu trato para uma dor de cabeça, tá? E aí eu poderia chegar para você e dizer assim, você pode tratar esse ponto. E aí você vai lá e trata esses pontos. E aí não resolve. Aí você fica, poxa vida, como é que não resolveu? A auriculoterapia não funcionou? Eu não tô boa? Eu não tô fazendo minha localização de pontos bem? Eu não selecionei os pontos bem? O paciente mentiu? O que está acontecendo? Eu sabia que essa técnica não ia resolver o problema. Eu sabia que tinha algo de místico. E aí começa. Gente, olha só. 5 possíveis causas para dor de cabeça. E agora eu quero mostrar para você como você não pode achar que
Perguntar qual ponto resolve, vai, assim, que ponto resolve? Vai dar certo para todo mundo, tá? Você tem um caminho a seguir. Você tem um caminho a seguir, mas não pode seguir de forma igual para todo mundo. Olha lá, 5 possíveis causas para dor de cabeça. Fibromialgia. O que, Lirane? Mas fibromialgia dá dor no corpo todo. Dá dor no corpo todo, mas dá dor de cabeça. Olha lá. A fibromialgia, gente, é diferente de um paciente para o outro, mesmo a fibromialgia. Então, eu não posso dizer assim, ó, você pode fazer esses pontos, vai lá e faz esses pontos aqui para fibromialgia que vai resolver. Por quê? Um pode ter dor de cabeça e outro não. Mas pode ser uma das queixas. Síndrome clínica que manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Dor vem com a fadiga muitas vezes. Sono não reparador, às vezes, nem sempre. Alteração de memória e atenção, nem sempre. Ansiedade, sempre. Depressão, nem sempre, mas o emocional normalmente está abalado. E alterações intestinais, tá? Então, olha como é diferente. E o paciente apresenta grande sensibilidade ao toque e à compressão muscular. De cada 10 pacientes com fibromialgia, entre 7 e 9 são mulheres. E aparece geralmente entre 30 e 60 anos, mas há casos de crianças. Perceberam como a fibromialgia é diferente? Tem muitas situações. Gente, isso aqui é uma pincelada, tá? É uma pincelada do que pode ser fibromialgia. Eu trouxe ela aqui como principal motivo para uma dor de cabeça, para uma das causas de dor de cabeça, para que vocês vejam que dor de cabeça eu vou além. Cefaleia, eu vou além, tá? Então, lembre disso. Dores de cabeça pode ser causada pelo pós-Covid. Isso pode ser causada também, tá? Ó, dores de cabeça, sintomas bastante frequentes nos diagnósticos de pós-Covid. É uma das principais sequelas. As dores se configuram como bilateral, na maioria dos casos, intensidade moderada a forte, pulsátil ou em pressão, tá? Gente, olha, isto é mais um motivo para a dor de cabeça. Ó, a Miriam falando aqui, prof, olha, eu com fibromialgia controlada há 10 anos com auriculoterapia. Tá vendo? É disso que eu falo, ó, provas, né? Na própria pele. Neuralgia do trigêmeo também é uma das causas de dores de cabeça. Dores de cabeça. Só que se eu não sei o que é a neuralgia do trigêmeo, se eu não pergunto, se a minha paciente não fala, eu vou tratar com uma simples enxaqueca. E não é uma simples enxaqueca. O nervo do trigêmeo, ele faz parte dos 12 pares de nervos cranianos, né? Que inervam a nossa face. Vem dessa região, vem cabeça e toda a parte de face, tá? Exerce uma função de controlar a musculatura da mastigação, sensibilidade facial, oftálmica, tá? Possui 3 ramos. Ele pega exatamente assim, ó, o oftálmico, maxilar e o mandibular. 3 ramos. Às vezes atinge 1 ramo ou 2 de cada vez. Raramente os 3 ao mesmo tempo. Mas gera dor de cabeça. Só que tem peculiaridades e você tem que saber sobre isso, né? Neuralgia ocorre quando há uma compressão do nariz, por exemplo, muitas vezes. Há uma compressão nervosa, provoca crises agudas. Às vezes pode ser a pressão alta que dispara uma crise da neuralgia. Tá? Então pode ser uma dor por conta de pressão alta? Pode. Como é que eu sei isso? Estudando. Ó, essa é a minha dor. Neuralgia do trigêmeo é uma das piores dores que o ser humano pode sentir, tá? Tem controle? Tem. Tem controle com a auriculoterapia, com a acupuntura. Essa dor costuma ser do tipo choque elétrico, dura alguns segundos a minutos, mas geralmente acomete apenas um dos lados do rosto e os ataques começam a ser recorrentes, né?
Então, dói. Dói, tá? Olha isso. Gatilhos da crise. Às vezes, um toque na face, um mastigar diferente, uma fala, escovar os dentes. Às vezes, um vento frio pode desencadear a dor. Outro motivo para a dor de cabeça. Síndrome do intestino irritável, por exemplo, tá? É uma dor de cabeça. Gera dor de cabeça. Mas da onde que eu vou lembrar que pode ser isso, gente? Por isso eu tô instigando vocês a estudarem sempre, tá? Porque é algo que pode acontecer. Por isso você precisa de uma anamnese, tá? Por isso você precisa de uma anamnese. Gente, eu trouxe 5 causas. Existem mais de 150 tipos de cefaleia. Mais de 150 tipos. Eu tenho cefaleia primária e secundária. Eu tenho decorrente de vários problemas. Vários problemas. Eu tenho desde a parte hormonal, mas eu trouxe aqui algumas peculiaridades que muitas vezes vocês não ouviram falar tão frequente. Tá? Síndrome do intestino irritável, todo mundo sabe que é algo que incomoda, que às vezes tem diarreia, mas de quando você pensa que pode ser, por exemplo, por conta do intestino que está irritado, né? Então você percebe como a dor pode ir muitas vezes além do que a gente imagina. A anamnese é fundamental. Às vezes você não encontra a causa, a origem dessa dor, tá? Às vezes ninguém encontra, já fez vários exames. Esse é um tipo de dor que não detecta no exame. Mas se a paciente falar que tem síndrome do intestino irritável, e ela só vai falar se você perguntar, se você fizer uma anamnese, porque às vezes o paciente foi para você porque ela sabe que a auriculoterapia ou a acupuntura trabalha dor. E ela foi lá simplesmente para você aliviar a dor de cabeça. Só que se você não souber que a causa, a origem é no intestino, você não vai por esse ponto. Você não vai pensar em ponto do intestino. Então, aqui você tem um quebra-cabeça. Quando o paciente chega com as informações, cabe a você ir montando esse quebra-cabeça. E ali você vai pegando pecinhas de acordo com o que ele vai te contando. E aí você vai unindo essas pecinhas para que você faça um mapa, o seu mapa do quê? O seu caminho, tipo um GPS, tá? Mapa que eu quero dizer assim, ó, para sair do ponto A e para o ponto B. Ela tá com dor aqui, eu quero tirar ela da dor. Como é que eu vou trilhar esse caminho? Quais pontos eu vou selecionar? Então, eu posso ter uma leve orientação? Posso ter uma noção? Por exemplo, vou ser mais clara, para ser mais didática. Qual o ponto que não pode faltar quando eu falo de dor de cabeça? Qual o ponto que todos nós sabemos que não pode faltar? Vou falar de novo. Falei em dor de cabeça. Qual o ponto que eu sei que não pode faltar? Eu sei que eu tenho pontos que eu preciso pensar. E quanto melhor esse meu encaixe, melhor para o meu paciente. Ó, analgesia, vocês praticamente unânimes aqui. Analgesia chega a ser tão óbvio que alguns esquecem, mas a analgesia não pode faltar. Então, esse é um ponto que eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Perfeito. Agora, se eu não investigar esse meu paciente, então esse é um roteiro. Eu sei mais ou menos que esse ponto já não pode faltar, eu sei mais ou menos quais pontos. Agora, quando eu penso que a dor do meu paciente, a dor de cabeça do meu paciente está vindo de uma síndrome do intestino irritável, colocar, por exemplo, só pensar em analgesia não vai resolver. Por isso eu preciso saber a causa desse meu problema. E a causa, no caso desse paciente com dor de cabeça, com cefaleia, é a síndrome do intestino irritável. Mas se eu não fizer uma boa anamnese, se eu não tiver um raciocínio sobre isso, clinicamente, meu paciente, eu não tenho essa informação. Se eu não perguntar, não fizer anamnese, eu vou cuidar da dor de cabeça. Eu vou pôr o ponto de analgesia e não vai resolver. Então, você percebe que quando eu digo que você tem que ir além, que você, para cuidar da saúde de alguém, você precisa se capacitar cada vez mais, é por conta disso. Porque senão, quem leva a fama de que não funciona é a auriculoterapia.
E aí você percebe que você precisa estudar. Eu tô te dando aqui 5 causas de dor de cabeça. Como eu falei no começo, nós temos mais de 150. Essas são algumas que, poxa, será que isso mesmo causa? Você tem que perguntar, você tem que saber, tá? E a síndrome do intestino irritável ó, é um distúrbio gastrointestinal mais comum, um dos mais comuns de todo mundo. Tinha gente agora esses dias me perguntando, Lirane, tem algo que eu possa fazer? A auriculoterapia pode ajudar exatamente nessa síndrome. E pode, gente. Esse distúrbio ele é crônico, ele causa dor, desconforto abdominal, às vezes diarreia, às vezes constipação, né? Às vezes tudo ao mesmo tempo. E além disso está relacionado com casos de enxaqueca, tá? Então, fique presente para esse fato. Cefaleia, esse aqui, olha essa, gente. Cefaleia por uso excessivo de analgésico. Como assim? Gente. E o pior, essa informação, olha como isso é relevante. É a terceira causa de dor de cabeça mais comum depois da enxaqueca e a cefaleia tensional. Cefaleia tensional e enxaqueca, gente, são as primeiras, né? Mas dor de cabeça por excesso de analgésico. Lembra que eu digo que às vezes você vai tomando analgésico, vai tomando, daqui a pouco não faz mais efeito. Ó. Pode ocorrer mesmo que o paciente tenha tomado a dosagem recomendada, só que ela está tomando por muitos anos. Muitos anos. Muito comum em mulheres de 30 a 40 anos também. Então, eu preciso, gente, de ter né, uma saúde, hábitos saudáveis, buscar terapias mais naturais para quando eu precisar de um medicamento, ele venha a fazer efeito. E eu posso ter uma cefaleia por uso excessivo de medicamentos, de analgésicos. E aí, como é que eu ajudo essa minha paciente? Você tá vendo que os pontos que eu vou colocar nela são diferentes da síndrome do intestino irritável? É diferente a minha abordagem, ou do pós-Covid, ou da fibromialgia. Tá? Aqui eu tenho que desintoxicar esse corpo, hein? Como assim? Eu tenho que pensar em pontos que desintoxique, porque ela está com excesso de medicamento, do uso de analgésicos, tá? Então aqui, ó, gente, olha isso. Nós falamos da fibromialgia, do Covid, da neuralgia do trigêmeo, da síndrome do intestino irritável e do uso de analgésicos. 3 possíveis causas de dores de cabeça. E não é comum, né? Não é aquela coisa assim, nossa, isso eu sabia, tá? Não é comum. E aí eu preciso sim falar para vocês e chamar a atenção de vocês, que vocês percebam que os seus pacientes são diferentes. Protocolo vai ajudar? Vai. Principalmente para quem está no começo, tá? Agora, ter esse raciocínio de quais pontos eu vou usar para ter um melhor benefício para o meu paciente, vai depender sempre da minha característica, né, peculiar de investigação. Eu preciso colher informações, investigar e estar ligando com os pontos que eu sei que vão me ajudar, tá? Então, a analgesia é um ponto que não pode faltar, sim. Mas no meu paciente, por exemplo, que tem a queixa 1 de fibromialgia, eu tenho que lembrar que ele tem dores musculares. E que relaxamento muscular é muito importante aqui nessa questão. O paciente do Covid, é muito importante eu lembrar que às vezes a dor de cabeça dele tá vindo também de problemas respiratórios. Então eu tenho que ficar assim atenta a todos os sintomas dele. Eu tenho que pensar talvez numa imunidade para ele também, porque ele pode estar com um sistema imunológico deprimido. Isso vai me ajudar. Nariz trancado. É uma outra vertente, tá? É uma outra vertente. Neuralgia trigeminal é uma dor neuropática. Gente, dores neuropáticas não vão passar com um simples analgésico. É uma dor, uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Você acha que se ela chegar lá no neuro, por causa da neuralgia trigeminal, ele vai receitar um paracetamol para ela? Não, né, gente? Não vai. Se ele receitar, ele é louco. Porque uma dor dessa não vai passar com
um paracetamol. Então eu faço a correlação com a auriculoterapia. Não vai passar com analgésico. Com analgesia, eu tenho que ir além. Eu tenho que ter mais pontos aí que me deem recurso para analgesia. Síndrome do intestino irritável. Eu tenho que trabalhar essa minha causa. Eu tenho que pensar em gastrointestinal. Aqui eu pensaria, por exemplo, em intestino. Eu pensaria no vago, tá? E claro, problemas emocionais também. Não deixo de aprofundar nessa parte. E o uso de analgésicos, gente. Aí ferrou, né? O que eu vou fazer? Eu vou pensar em analgesia na auriculoterapia. Claro que eu vou. Posso colocar anti-inflamatórios também. Mas o que eu tenho que fazer com esse paciente se eu sei que o uso de analgésicos é que está causando essa dor? Eu tenho que desintoxicar essa paciente. E como é que eu vou fazer isso? Sabe? Então, você percebe como eu tenho que pensar a auriculoterapia? Que eu posso sim fazer pontos, mas que eu tenho que conhecer os pontos. Por sinal, eu acabei de fazer um desafio de pontos lá nos meus stories para ver como vocês andam de pontos. Quero que vocês vão lá depois dessa aula, terminando a live, ainda não terminou, tá? Terminando ela, vai lá nos stories para você fazer os pontos, para fazer o desafio. Eu fiz 10 pontos. Se você acertar os 10, tirou 10. Se você acertou 9, tirou 9, 8, 7, 5, 1. Vê lá qual nota você tirou, depois você me conta, tá bom? Mas importante você estar treinando o tempo todo. Treinando. Dor versus consumo de medicamento. Olha essa pesquisa aqui, gente. Aponta que 77% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Você já se automedicou? Você já se automedicou? É comum a gente se automedicar, né? Comum. Ó, nas farmácias, vendas de remédios subiu 42% em 5 anos. Tá? 42%, gente. Em 5 anos. Olha o crescimento, gente. Venda e faturamento de mercados farmacêuticos só no Brasil. Tá? E aqui, efeitos colaterais dos analgésicos. Esse aqui eu acho que vale a pena você tirar um print para você ter essa informação. Sabe por quê? Porque às vezes o seu paciente vai chegar para você com uma dessas causas aqui e você não sabe o que é. E você pode ficar procurando uma doença e pode não ter doença nenhuma. Pode ir ao médico e o médico também não acha, tá? Então, olha, eu vou deixar ele mais tempo aqui. Eu vou falar para o pessoal do Instagram saber qual. Olha lá. Efeitos colaterais dos analgésicos. Paciente pode ter constipação, tontura, sonolência, dores de cabeça, boca seca, erupção cutânea, feridas mesmo, coceiras, né? Zumbido, vício ou dependência, sangramento no estômago, danos ao fígado, hipotensão, pressão baixa, náusea, vômito, tudo isso efeitos colaterais de analgésico. Muitos colocando aqui que já se automedicou, E a parte, né, do excesso de analgésico, eu vou pensar sempre em intestino grosso e fígado, que são os 2 órgãos de desintoxicação, tá? 2 órgãos de desintoxicação. Excelentes opções. Ó, olha essa informação aqui. Eu vou ter que compartilhar com vocês porque é uma vitória grande, hein? A Edilamar pegou a live, não sei se pegou agora, Edilamar, mas pegou bem na parte onde eu tô falando, que às vezes vocês entram depois e pegam uma parte do que eu falo no começo e o restante, né? Ela coloca para mim, sim, a neuralgia trigeminal é horrível, né? Acabei fazendo cirurgia na coluna. Opa, perdi aqui, não era da Edilamar, era da Neudivânia. Olha lá, eu há 2 anos sem crise de neuralgia do trigêmeo. A auriculoterapia salva. Olha, Neudivânia. Isto é uma informação, gente, isso aqui é muito importante. Que lindo de ver.
2 anos controlada a sua crise de neuralgia do trigêmeo, uma das piores dores que o ser humano pode ter, tá? Então, olha que maravilha, né? Que maravilha, que prazer de ouvir isso, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Então, esses efeitos colaterais aqui, gente, o paciente pode chegar perguntando, pedindo ajuda para vocês exatamente desses pontos, tá? Exatamente desses pontos. E aí, você vai lá e faz esses pontos. E aí? Zumbido. Você vai lá e trata o zumbido. E o zumbido é um efeito do medicamento. Percebe que não vai resolver? Por quê? Porque você vai continuar tomando medicamento, que está causando zumbido é o medicamento. Sangramento no estômago, gravíssimo, tem que ir para o hospital, tem que procurar um atendimento de urgência. Hipotensão, pressão baixa. Erupção cutânea, coceira, às vezes a gente tá aí com o corpo cheio de alergia, não sabe o que, tontura, sonolência, ai, tô tão sonolento. Constipação, tudo por medicamento. Então, se você está tomando algum medicamento de repetição, fique atento que pode ser esse o seu problema. Pode não ser que você tenha alguma doença, mas sim que o medicamento possa estar te causando, tá? Desculpa, Bernadette, é que no início do Instagram eu comentei que nós estamos com slides aqui no YouTube e no Face, tá? Se você quer seguir pelo Instagram, não tem problema. Depois eu ponho um print dessa tela lá para vocês nos meus stories, tá? Mas aqui no YouTube e no Face eu tô compartilhando alguns slides. Gente, a importância da localização dos pontos é por conta de cada detalhe que eu falei nessa live aqui hoje. Às vezes você vai fazer um protocolo lindo para o seu paciente, uma anamnese maravilhosa, mas se você não souber localizar pontos, se você não souber, por exemplo, fechar esse raciocínio dos pontos com a confecção de um protocolo individualizado para o seu paciente, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado. Então, é muito importante você saber localizar pontos e você fechar esse raciocínio para que você possa, sim, ter resultados mais efetivos para o seu paciente, tá? Então, é muito importante você ter consciência do que o seu paciente está passando. Buscar mais detalhes para que você localize pontos sabendo o que você está fazendo. Você percebe? São dois. A auriculoterapia tem alguns pilares. Um deles é a localização de pontos. A outra, gente, a outra é o raciocínio, o encaixe, né, da minha anamnese com a minha localização. Então, eu tenho que saber o ponto. Opa, esse ponto aqui eu posso fechar aqui, tá? Acho que essa engenharia aí, né, de protocolos de pontos é bem importante. Quem está no começo muitas vezes precisa de um caminhar, de uma orientação, mas depois você tem que ficar livre dos protocolos. Você tem que ficar livre e poder raciocinar sozinho, tá? Então, olha a importância.